Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Nós estávamos aqui meditando no programa passado, no capítulo de número 1 do livro do Apocalipse. E nós paramos aqui no versículo de número 5, quando estava identificando Jesus Cristo como testemunha fiel e verdadeira, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Já que no versículo 7, e eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Esse versículo de número 7, ele é o versículo chave do livro do Apocalipse. Eu já havia dito que a palavra-chave deste livro é consumação. O versículo-chave é o capítulo 1, versículo 7, que acabei de ler. E o capítulo chave é o capítulo 19, que mostra Jesus voltando montado num cavalo branco. E aqui diz, e eis que vem com as nuvens. Essa vinda aqui não se refere ao arrebatamento da igreja. Isso aqui se refere à volta de Cristo em glória, porque o Apocalipse, em lugar nenhum, ele fala sobre o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, aqui eis que vem com as nuvens, e nós sabemos que essas nuvens, não se trata aqui de nuvens formadas de vapores, e sim as nuvens constituídas de anjos cristãos que foram arrebatados e que estarão descendo com Cristo no final da grande tribulação com os corpos glorificados. As tribos da terra que se lamentarão por terem perdido a oportunidade de conhecer o vencedor de todas as batalhas. Nós sabemos que as nações, elas ficarão estarrecidas, porque Cristo descerá e todo olho verá. No arrebatamento da igreja, quem verá Cristo? Somente aqueles que estiverem preparados. Agora, passando os 7 anos no final da grande tribulação, quando Cristo descer com a igreja para a batalha do Armagedon, para o julgamento das nações e para instalar o milênio aqui na terra, aí todo olho verá. No arrebatamento, Jesus Cristo voltará como ladrão. Ele virá surpreendentemente. Mas quando ele descer com a igreja, que todo olho verá, ele verá como relâmpago se mostra no Oriente e vai até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. E aqui diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Nós encontramos aqui, ouvintes, uma das provas de que a igreja, ela não passará pela grande tribulação, é que do capítulo 1, capítulo 1 até o capítulo 3, a palavra igreja aparece 19 vezes. Já do capítulo 4 para frente, a palavra igreja já não aparece. Sabe por quê? A igreja não estará aqui. E aqui diz o seguinte, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Nós sabemos que a palavra sim, ela é de origem grega, é nai, e a palavra amém, ela é uma palavra de origem hebraica. O apóstolo São Paulo diz que o cristão deve portar de tal maneira que ele não venha dar escândalos
Vamos ver aqui o que diz o capítulo 10, né? Versículo 31 de 1 Coríntios. Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de tal maneira. Ele vai citar aqui agora 3 classes de pessoas. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem judeus, nem aos gregos ou gentios, e nem igreja de Deus. Nós não somos gentios. Gentios são aqueles que não aceitaram a Cristo. Judeus são aqueles que são israelitas de nascença, de origem. Então, nós não somos judeus e nós nem somos gentios, nós somos igreja de Deus. E quando diz aqui que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim está representando aqui os gentios, e a palavra amém, que é hebraica, representando os judeus. Aqui não encontramos uma palavra que venha representar a igreja. É porque a igreja, ela não estará mais aqui. Nós já estaremos arrebatados, né? Porque estaremos ao lado de Jesus, porque na volta de Cristo só haverá 2 tipos de povos, judeus e gentios. Aí Jesus diz aqui no versículo 8, falando para João na ilha de Patmos: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós sabemos que ele diz: eu sou Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e nós sabemos que Ômega é a última letra. O alfabeto grego, ele é composto de 24 letras, né? Assim como a letra A do nosso alfabeto é a primeira, a alfa é no alfabeto grego, assim como a nossa letra Z é a última, ômega é a última do alfabeto grego. Jesus, como alfa, ele é originador de todas as coisas, e ele, como ômega, ele é o consumador de todas as coisas. O alfabeto grego é alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nixi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, o y, phi, chi, psi e ômega. Jesus, ele não é só o alfa, ele é o delta da geometria, ele é o psi da psicologia. O Filho de Deus é o alfa no livro de Gênesis, e ele é o ômega no Apocalipse. Ele é o primeiro e o último, e tudo mais entre esses 2 extremos. Cristo é a origem, a consumação de tudo que existe no universo. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, confirma essa verdade. Diz aqui: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. As testemunhas de Jeová, quando lê esse versículo aqui, que Jesus é o primogênito de toda a criação, eles estão dizendo que Jesus é o primeiro a ser criado. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Quando diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, não é porque ele foi o primeiro ser a ser criado, mas é como diz o verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ele é o originador de todas as coisas nesse universo. Olha, João diz aqui no versículo 9: eu, João, que sou vosso irmão e companheiro. O que a gente pode ver aqui é a humildade do apóstolo São João. Ele foi escritor, ele foi poeta, né? Ele foi profeta, o homem que Jesus permitiu que ele visse tudo o que vai acontecer no futuro antecedentemente. Apesar de tudo isso, ele não se exaltou pelas excelências
das revelações que ele recebera. Ele diz aqui, eu, João, ele foi apóstolo, profeta, escritor, ele nunca se gabou disto. Tem camarada que converte hoje, fica aí 2 anos de crente, já é apóstolo. Tem que chamar de apóstolo, porque senão ele apela. Tem que chamar de pastor, porque senão ele fica nervoso. Mas João aqui disse, eu, João, sou vosso irmão e companheiro. Humildade. Isso é coisa bonita. Quando Deus usa o homem, não é para ele crescer, exaltar-se, todavia, é para ele ser o porta-voz e arauto das verdades divinas e sendo humilde. João se identifica aqui como irmão e companheiro. Ele diz aqui no versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Nós sabemos que o dia de sábado, ele fala da obra acabada. Dia do Senhor aqui é domingo. O domingo fala de uma redenção consumada. Eu, João, seu vosso irmão e companheiro, no reino de paciência, né? Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Ele sofreu prisão, foi jogado na ilha, mas ele ali preso na ilha de Pátimos, ele voou como águia até o 3º céu, através das asas do êxtase e da revelação profética, para desvendar o futuro do planeta. Coisa maravilhosa, que revelações esplêndidas que João do Apocalipse teve. Quando formos ao culto, devemos estar em espírito. Tem gente que vai ao culto hoje com o celular na mão, não desliga. É no WhatsApp, é no Facebook. Mas quando formos ao culto, nós devemos estar em espírito, para que a nossa experiência cristã, ela seja renovada. No Império Romano havia uma expressão que era muito conhecidíssima, Emera Sebasti, que quer dizer dia de Augusto, que era o primeiro dia de cada mês. João aqui agora, ele apresentou o dia do Senhor como contraste. Os cristãos primitivos reuniam no primeiro dia da semana para comemorar a ressurreição triunfante de Jesus Cristo. O 7º dia comemora a criação e o primeiro a redenção. Coisa maravilhosa. No reino e paciência de Jesus Cristo, diz o versículo 10, eu fui arrebatado em espírito. O apóstolo São João, ele foi arrebatado várias vezes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele teve esta revelação entre os castiçais. Mas do capítulo 4 até o capítulo de número 8, ele teve a visão no céu. Porque no capítulo 10, no versículo 1, diz assim, e eu vi outro anjo forte que descia do céu. Se descia porque ele estava embaixo. Então do capítulo 4 até o 9 ele teve as visões do céu, mas aqui agora ele teve a visão estando na terra. A visão da grande prostituta do capítulo 17, ele teve aquela visão no deserto, mas nós sabemos que a visão da Nova Jerusalém, ele teve aquela visão, ele estava em cima do monte. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Visões na terra, visões no céu, visões no deserto, visões numa montanha. O importante é que você tenha visões de Deus. E ele ali naquela ilha de Pátimos, preso, por causa da palavra de Deus, ele estava preso ali por erro que ele cometeu, mas porque Jesus o preparou para que ele tivesse uma visão das coisas celestiais. Ele ouviu uma voz como que de trombeta, uma voz estrondosa, que disse para ele, o que você vê, você escreve no livro. No livro do Apocalipse, aí no versículo 11, e dizia, o que vês, escreve no livro.
No Apocalipse nós encontramos 12 vezes Jesus ordenando que João escrevesse. Capítulo 1, versículo 11 e versículo 19. Capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12, versículo 18. Capítulo 13, versículo 1, versículo 7, versículo 14. Capítulo 14, versículo 3. Capítulo 19, versículo 9. Capítulo 21, versículo 5. Nós encontramos aqui 12 vezes Jesus mandando ele escrever. E ali, quando ele ouviu atrás dele aquela voz forte, estrondosa, como de trombeta, né? Ali, quando ele olhou para trás, ele viu 7 castiçais de ouro. O castiçal do tabernáculo, que era um, representa a nação de Israel, porque Israel é representado pelo menorá, pelo castiçal. Agora ele viu 7 castiçais que representam ali as 7 igrejas do Apocalipse. Representa a igreja cheia da graça de Cristo, brilhando copiosamente nesse mundo entenebrecido. O castiçal, para brilhar, era preciso ser alimentado com óleo puro. A igreja, para testemunhar eficazmente, ela precisa do azeite do Espírito Santo. Aí, quando ele olhou para trás, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, ali Jesus é chamado de Filho do Homem. Nós sabemos que esse título é mencionado uma vez em 14:14 do Apocalipse, indicando o seu caráter messiânico. O profeta João, ele tece 7 características físicas importantíssimas de seu retrato fidedigno. Cristo como rei e sacerdote, ele aparece no meio dos 7 castiçais, exigindo o testemunho brilhante das igrejas asiáticas e universal. Jesus removendo o pavio esfumaçado daquela igreja. Ele apareceu ali com roupa comprida. Em Isaías 53, ele aparece como raiz de uma terra seca, sem formosura alguma, como ovelha levada ao matadouro. Mas aqui agora, João vê Jesus com seu corpo glorificado, né? Ele aparece aqui com a veste branca. Nós sabemos que nos tempos do sacerdócio arônico, as vestes compridas representavam honra e dignidade. Agora aqui podemos ver Cristo como nosso sacerdote nessa presente dispensação, como diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 21, para confirmação, aqui diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote aqui é Cristo. Suas vestes humanas, lá no Monte Calvário, elas ficaram à mercê da desca romana. Agora, já nesse capítulo, podemos vê-lo vestido soberanamente como sacerdote eterno. Jesus aparece aqui agora, vestes brancas, falando do seu sacerdócio eterno, né? Porque ele está intercedendo por nós. A oração do Evangelho de João, capítulo 17, é chamada de oração sacerdotal, porque Jesus intercedendo por nós. Das margens do Jordão até a crucificação, ele exerceu o ministério de profeta, trazendo a mensagem de Deus a nós. Agora, da ascensão ao céu até o arrebatamento, hoje ele está sendo o nosso sacerdote eterno. Ele aparece com um cinto em torno dos lombos. Entre o povo hebreu, o cinto simbolizava fortaleza, justiça e também fidelidade. Por ser o cinto portador de força, o cinto passou a representar o senhorio e o poder. O cinto do sumo sacerdote, ele era feito de ouro, mas era feito de ouro,
mas era bordado de ouro. Aliás, ele não era feito de ouro, ele era bordado de ouro. Agora, nessa visão aqui, o cinto de Jesus, ele é compacto. Ele aparece todo de ouro, porque isso representa o seu serviço, e o ouro representa a divindade e a natureza divina de Cristo. Ele aparece aqui no versículo 14, com os cabelos brancos como a lã branca, né? Como a neve. Nós sabemos que cabeça alva, cabelos brancos representam honra, sabedoria, experiência, dignidade. Aqui fala da eternidade de Cristo, fala da sua experiência. E ele aparece aqui no versículo 14, cabelos brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. A gente pode ver aqui a visão acurada de Cristo, que faz parte de sua onisciência, seus olhos como chama de fogo. Eu, quando olho para você, eu lhe vejo por fora, mas quando ele olha para você e para mim, ele tira uma ressonância magnética do nosso pensamento, da nossa alma. Podemos ver aqui a sua visão acurada. Essa poderosa visão judicial, ela atinge o coração e também a sensibilidade humana. Os fotógrafos tiram foto dos homens somente por fora, mas Jesus Cristo, com seu olhar fogueado, ele tira a nossa foto por dentro. O seu olhar é prescrutador. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim, que coisa interessante, olha que maravilha. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Diante desses olhos de fogo, nada esconde. Você pode esconder sua traição do seu marido, pode esconder a traição da sua esposa, do seu pastor, ou uma coisa errada que você fez. Mas diante desse que tem os olhos como chama de fogo, ninguém pode esconder. Aqui no versículo 15 está escrito: e os seus pés semelhante a latão reluzente. Latão aqui é cobre. Latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. O latão reluzente ou cobre dá ideia de força e estabilidade. O bronze ou cobre ou latão reluzente é um material amarelo ou avermelhado. Trata-se dos primeiros metais trabalhados pelo homem. Tanto Ezequiel como Daniel, eles fizeram alusões ao bronze. Ezequiel capítulo 1, versículo 7, Daniel capítulo 10, versículo 6. O oricalco, que era o bronze precioso e brilhante, que é citado nesse verso, era considerado um material fabuloso entre o ouro e a prata. Olha, aqui agora, o bronze, ele representa a dureza e a durabilidade. Esse metal resiste à corrosão. O bronze era trabalhado por meio da ação de fundir e de martelar. Cristo, ele foi martelado como bronze, lá no patíbulo da cruz, onde ele julgou todos os nossos pecados. Os pés brônzeos do Senhor demonstram julgamento, força e poder para esmagar. Pés brilhando como o latão que sai do fogo, fala do poder de Cristo em massacrar os seus inimigos. Diz o versículo de número 16: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. As 7 estrelas representam os 7 pastores das 7 igrejas. Assim como a estrela fica entre o firmamento e além, e nós aqui
o pastor também, ele fica entre Deus e a igreja. Aqui as estrelas aparecem, 7 estrelas na mão direita de Cristo. Isso quer dizer que os pastores que estiverem na destra de Cristo, eles farão um trabalho esplêndido e serão honrados pelos membros de suas igrejas. Os ministros, estando na mão direita de Cristo, indica a autoridade com que o Senhor sustenta os seus, dirigindo-os de acordo com a sua onipotência e cuidado. Diz aqui no versículo 16 ainda: e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A arma de Jesus não é o arco, a arma de Jesus não é a lança. Essa espada de 2 fios que João viu, que saía da boca de Jesus, está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ver o que representa essa espada de 2 fios. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 4, vamos deixar a Bíblia explicar a própria Bíblia. Olha o que diz aqui acerca dessa espada aguda de 2 fios. Diz o versículo 4: mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Ela é vida para aqueles que temem a Deus, e ela é morte para os inimigos. E aqui no versículo 16 do capítulo 1 do Apocalipse, João vê o rosto de Jesus como o sol. O rosto dele é brilhante como o sol, em toda a sua força. Para o mundo, Jesus é a luz da vida. Para Israel, ele é o sol da justiça. E para a igreja, ele é a brilhante estrela da manhã. Viu que lindo? Volto a falar de novo. Para o mundo, Jesus é a luz da vida. Para Israel, ele é o sol da justiça. E para a igreja, Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele aparece aqui com o rosto brilhando como o sol. Aqui a gente pode ver a glória de Cristo estampada em seu rosto. Não apenas deslumbra, mas também cega os inimigos, porque Jesus é forte. Lá no cimo do monte, quando ele transfigurou, seu rosto resplandeceu como o sol. Mateus capítulo 17, versículo 2. Próximo à cidade de Damasco também, Paulo, quando foi jogado por terra, porque Jesus brilhou diante dele como o sol. Atos capítulo 9, versículo 3. E nós sabemos que a Nova Jerusalém, ela será iluminada, porque Jesus será a lâmpada daquela cidade. Diz o capítulo 21, versículo 23, olha que coisa importante. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro, que é Cristo, será a sua lâmpada. Que coisa maravilhosa! E aqui, no versículo 18, já estamos chegando ao final do capítulo 1. E Jesus diz assim: e que vive e fui morto. E que vive e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Possuir essa chave da morte e do inferno, sabe o que representa, meu ouvinte? É obter autoridade sobre o mundo invisível dos mortos. O destino das almas dos homens está sob a jurisdição de Cristo. As 2 chaves
que jamais nenhum imperador romano poderia conquistá-las. Ele conquistou. Como a morte detém os corpos humanos, o Hades aprisiona. Mas Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele detém esse poder. Agora, uma coisa interessante aqui para terminar. João, ele recebeu em êxtase, ele arrebatado, ele recebeu essa visão de tal maneira. Olha como ele diz aqui, no versículo 17. E quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porque a visão que João recebeu, ela foi muito forte. O próprio profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 28, quando ele recebeu visões, esses homens, quando recebiam, ou hoje, quando o homem e a mulher de Deus recebem revelações fortes. Aqui findou quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. No capítulo 8, versículo 27, quando ele recebeu visões, ele disse aqui, olha, eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Eu, Daniel, enfraqueci, estive alguns dias enfermos, por causa daquelas visões. No capítulo 10, versículo 8, ele volta a dizer do impacto que ele recebeu por causa da visão. João caiu como morto, agora ele aqui já enfraqueceu. Ele ficou doente de cama. Capítulo 10, verso 8. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. Olha o que ele diz aqui. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Mas no versículo 9, ele continua dizendo aqui de novo. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E aconteceu mais coisa ainda, isso no versículo 9, no verso 11 ele diz aqui, e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Já viu que coisa impactante? E também no versículo 16 ele volta a dizer novamente, pelo impacto da visão. E eis que uma como semelhante dois filhos dos homens me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me, olha aqui, sobrevieram-me dores e não ficou força alguma em mim. E aconteceu mais uma coisa com ele, versículo 17, como pois pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego algum. Mas só que quando a pessoa recebe essas visões impactantes, elas não matam, elas consolam as nossas vidas. Tem cristão que tem medo de ser usado por Deus, tem medo de ser usado em profecia. Tem uns que têm medo de ser usados em línguas estranhas. Tem outros que têm medo de falar em línguas estranhas. Tem outros que têm medo de deixar Jesus curar. Mas nós vamos orar. Vamos ouvir o hino O Rei Está Voltando, com Luiz de Carvalho. Ao som deste hino, estarei orando por você, para Jesus te preparar, para que você seja arrebatado no dia do arrebatamento, e também para que você receba a sua cura nesta hora, porque Deus vai te dar a vitória. Prepare o seu coração agora, abra as janelas da sua alma, porque Deus quer te impactar.
Está vazio, seu trabalho já parou. Dos martelos dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspenso. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Glorioso Deus, eterno Pai, acabei de transmitir a tua palavra que é fogo, que é espada. Tua palavra que é martelo, a tua palavra que é mel, a tua palavra que é mais do que ouro refinado no fogo. Queremos te agradecer pela vida dos nossos ouvintes. Senhor, aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados da tua casa, venha tocá-los agora, aqueles que estão ouvindo pelo YouTube, aqueles que estão ouvindo pelo celular, aqueles que vão ouvir esta gravação, venha salvá-los, aqueles que estarão ouvindo sejam curados, aqueles que têm pedido oração aqui agora no nosso programa, venha curar, venha libertar, vem dar saúde, vem dar vida. Expulsa os demônios, repreende toda obra das trevas, toca poderosamente com a tua graça e com o teu poder, abrindo as portas, janela dos céus e dando a bênção e a vitória. Senhor, enche os nossos ouvintes da alegria do céu, que essa mensagem do Apocalipse, que é muito forte, ela vem falar nas vidas, cobrindo com a tua graça e com o teu poder. Em nome de Jesus, cura, liberta, salva, transforma, prospera financeiramente e dê alegria do céu, em nome de Jesus. Tem mensagem do YouTube aí? A última mensagem aqui foi do nosso amigo Divino Batista. Divino? Isso. Bom dia, um forte abraço, meu amigo Genésio. Ah, tá certo, muito obrigado. Mais alguma? As outras já foram lidas. Sim, sim. Transmita o seu abraço. Um grande abraço, galera aqui do Leandro Alves. Tá certo, até amanhã às 10 da manhã. Amanhã é feriado, né? É feriado, Oh, desculpa, na quarta-feira estaremos de volta. mas amanhã teremos uma programação aqui também na rádio. É? Ah, tá certo. Muito obrigado, Deus abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. O rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Somos gratos ao sábio arquiteto do universo por tê-los como ouvintes assíduos do nosso programa.